No Máxima Notícias, entrevista. Estamos entrevistando todos os candidatos a prefeito de Joinville. Já falamos com o Sargento Lima. Hoje recebemos o candidato a prefeito de Joinville, o advogado Rodrigo Borno. Candidato, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo certo? Bom dia, Enio. Uma alegria poder estar aqui contigo e com os ouvintes da Máxima FM, Máxima Hits. Aqui, hein? É verdade. Agora só toca flashback aqui. Pra turma que gosta de uma música consolidada. Só flashback? Agora é, só flashback. Mas o dia inteiro? O dia inteiro. Pode ligar aí que você vai curtir, exceto nos jornais, né? No telejornal. Infelizmente Claro, não. claro. Mas o Jean é baixista, nada impede de uma hora dessa ele então, tocar Jean. um ao vivo aqui no... Pode ser. Né? O que motivou o senhor a se candidatar a prefeito de Joinville mais uma vez? E qual é a sua visão da cidade de Joinville hoje, candidato Rodrigo Borno, do PSB? Enio, você sabe que eu fui esportista por muito tempo, né? Fui atleta por muito tempo, joguei tênis representando Joinville nos Jogos Abertos por 2 vezes, em 87 e em 88. Né? Tenho 3 filhos, hoje em dia sou luterano, evangélico. Fui vice-prefeito, procurador geral do município de Joinville, lá com o Luiz Henrique, com o nosso querido e saudoso Luiz Henrique, com quem aprendi muito. Aprendi que cada dia de gestão é um dia que tem que ser vivido intensamente, porque passa muito rápido, tem muita burocracia e se você não for ágil, você perde o timing, perde o tempo ali para fazer as coisas. E eu estou te dizendo tudo isso porque, como atleta, eu aprendi a ter persistência, ter disciplina, ter foco, ter determinação, né? E o que eu não aprendi com o esporte, aprendi na vida, foi ter um amor grande pela minha querida Joinville. E com essa experiência que eu tenho, e vivendo também como presidente da Associação Gente, uma associação que já teve trabalho de contraturno, de inglês, informática, lá no Aventureiro, antes mesmo de eu ser vice-prefeito, que participa de projetos sociais em vários bairros de Joinville. A gente vive intensamente a nossa cidade e eu não me conformo com o estado atual de Joinville, que diferente da maquiagem, diferente das redes sociais do prefeito, dos seus apoiadores, né? Tem problemas graves e tem um problema de lentidão, tem um problema de gestão. No ranking da Folha de São Paulo de eficiência, sabe qual é o lugar que Joinville está? Não, qual? 791. 791. Está atrás de Várzea do Poço, na Bahia. Várzea do Poço é 790. 790 e Joinville 791. Floripa, para tu teres ideia, está em 9º. Então o que me motivou é poder resgatar a grandeza dessa nossa querida Joinville. Joinville que perdeu o protagonismo na política. Joinville que tem um prefeito que não sai de Joinville para conversar com as outras esferas da federação. Tá? E não é por preguiça, acho que ele até é um cara trabalhador, mas assim, que não tem a visão, uma gestão em geral, eu não quero nem pessoalizar, mas uma gestão em geral que não tem a visão do alcance de Joinville, das possibilidades de Joinville, seja no meio cultural, seja no meio esportivo, seja até, Enio, que eu no início dava um desconto. Eu falava assim, não, a parte da secretaria empresarial ali está indo razoável, essa parte é uma parte que eu assumindo, eu até mantenho os fundamentos. Mas até nisso, essa gestão está atrasada à medida que a gente vai aprofundando os temas, a gente vê. Por exemplo, não tem um plano de crescimento da cidade econômico aproveitando as novas tecnologias. Nós queremos tornar Joinville uma cidade conectada, uma cidade interativa, uma cidade digital, como Floripa, por exemplo, que tem 80 mil empregos gerados nessa área de startups, de conectividade. Joinville fica lá atrás. Por que isso é importante? Desculpa que eu fui longo. Por que isso é importante para o dia a dia de você que está nos ouvindo aí nos bairros de Joinville? Porque isso aumenta a renda do cidadão joinvilense. Entendeu? A renda média do salário fica mais alta. Em Floripa foi de 1.800 para 3.800, 4.000. Né? Então a gente consegue distribuir melhor essa renda, né, no próprio setor privado de Joinville, que é quem gera emprego e renda e que traz uma economia sempre desenvolvida aqui para a cidade. Candidato, recentemente o IBGE divulgou a população de Joinville em relação ao censo que foi realizado há 2 anos
E para surpresa de muitos, a cidade cresceu muito mais do que se imaginava, chegando aos 655 mil habitantes. Sim. Né? Isso faz a gente acreditar que muito brevemente Joinville deve chegar a 1 milhão de habitantes. A infraestrutura disponibilizada para a cidade está de acordo com essa população que cresce de maneira tão rápida? Não. E o que o senhor pretende fazer a respeito? Não está de acordo. De fato, é um crescimento rápido, é algo desafiador isso, porque vem muita gente para cá. Esse último censo mostrou que em 10 anos foram 100 mil pessoas a mais. A maioria vinda, Enio, do interior de Santa Catarina. Né? Mas gente vinda de tudo quanto é lugar, do Haiti, da Venezuela, né? do Nordeste do país, do Norte, né? Tem muita gente do Pará, do Maranhão, vindo aqui para Joinville, e a cidade precisa estar pronta para isso. Né? Então, para estar pronta, ela já tem que se planejar. Você veja quantos conjuntos habitacionais teve Joinville nos últimos anos? Niente, zero. Né? Agora, quando quiseram se instalar em determinados locais ainda, a prefeitura cruzou os braços, falou, não, aqui não dá, tem uma comunidade aqui reclamando, nós não vamos deixar se instalar ali. No Costa Silva, né? Era o caso concreto. Né? Então, assim, é uma postura, às vezes, seletiva, sabe? Uma postura complicada que a gente vê e de falta de preparação para desafios como esse. E, por outro lado, para tu ver como o prefeito tem que pensar mais à frente, qual é o papel do prefeito nesse caso? É articular, inclusive com forças estaduais e federais, ajudar a articular políticas para que as pessoas que estão no campo, que então estão em outras áreas do país, que fiquem lá, que permaneçam lá também. Claro, isso não vai tirar a mobilidade de ninguém, mas dá incentivos para que o campo não desapareça. Inclusive, num sentido geopolítico, é importante isso, né? De você ter as pessoas lá, de você ter a nossa agricultura funcionando. E Joinville precisa, então, trabalhar também de modo regional, né? Também lidando com região metropolitana, com as cidades aqui do entorno, planejando até o seu turismo rural, juntamente com as cidades aqui de Schroeder, Corupá, né? Que são cidades bonitas. Meu pai vem de Corupá, inclusive, né? É uma cidade que tudo era Joinville antigamente, né? Depois o Jaraguá se emancipou, aí Corupá se emancipa, Garuva, né? Que tem lá o Monte Cristo, enfim. Eu acho que Joinville precisa planejar isso, em vários sentidos. Né? E planejar significa antecipar o problema, que fica mais fácil para resolver depois. Candidato Rodrigo Bornold, a saúde é uma queixa recorrente dos moradores de Joinville. O Hospital São José tem muito recurso, mas faz muito atendimento também. Uhum. Né? Há quem acredite na criação de mais um hospital, ou melhorar o que tem. Como é que o senhor avalia a saúde, os postos de saúde, as UPAs que são instaladas? Qual é o seu ponto de vista em relação a esse tema tão relevante? Tem duas coisas na saúde que são os maiores gargalos aí, né? A questão do São José é um deles, que você fala, e o outro problema é a demora no atendimento com especialistas. Também aquelas pessoas que têm dificuldades de mobilidade estão sofrendo muito. Né? Então eu diria que são essas três coisas são as mais significativas. Mas você veja, uma coisa acaba repercutindo na outra. Né? Você teve nesse governo a diminuição dos agentes da saúde da família, do programa Saúde da Família, que é aquele programa que já vai na ponta. E que eu lembro que eu participei da gestão em que houve um incremento grande disso, né? Tanto como vice-prefeito, como enquanto procurador-geral lá na época do Luiz Henrique. Né? E no governo atual, no governo Adriano, houve uma diminuição de equipes do Saúde da Família. Depois houve uma pequena recomposição, mas até maio desse ano não havia ainda equiparação com as equipes originárias. Né? Então você tendo uma rede em que o Saúde da Família atendem, que as unidades básicas atendam melhor e que você promova uma cidade saudável, com lugares para caminhada, com lazer, você vai ter a diminuição na saúde. Eu não estou fugindo da pergunta, mas só respondendo ela de uma maneira mais global, né? Porque a gente tem que pensar grande e pensar no todo quando a gente fala de Joinville. Por isso que eu digo, pense diferente e pense uma Joinville feita para toda a gente. Na saúde, a gente quer aumentar também a conectividade do joinvilense, a gente quer fazer um aplicativo muito mais
dinâmico, né, e muito mais útil do que o que existe hoje, que é um aplicativo muito limitado, que é esse Joinville Fácil, que vai servir para todas as áreas da prefeitura, mas principalmente na área da saúde. Hoje ele só permite, quando está funcionando, ele só permite você ir lá na sua unidade de saúde e tentar agendar uma consulta. Assim, o nosso ele quer ser muito mais amplo, muito mais abrangente, né? Fazendo com que a pessoa tenha ideia do seu estado, como é que ela faz. E para agendar consulta, a gente quer mais agilidade, porque você tem hoje uma espera muito grande. Eu acho que esse é o grande drama do joinvilense, né? E principalmente dos pais que estão cuidando aí dos seus filhos também, né? Que tem que compatibilizar horários para conseguir ir na rede pública. Então a gente quer tentar, né? Eu não posso prometer isso, mas é um esforço nosso e a gente sabe para onde quer ir, tentar firmar convênios com a rede privada para que esse atendimento caia e que em até 3 dias, uma semana, a pessoa consiga ser atendida. Por isso que a gente chama de o Plano Público de Saúde, que na verdade existe o SUS, é uma conquista da Constituição de 88, né, em que a maioria de tendência social-democrata, como é a minha, foi quem dominou a Constituinte e garantiu saúde pública nesse país, porque se dependesse do Novo, do PL, eu não sei se nós teríamos saúde pública. Essa turma é a turma que defende o Trump lá, e se for pelo Trump nos Estados Unidos, as pessoas caem na porta do hospital e morrem se não tiver um seguro de saúde, né? Então aqui em Joinville, como é que se equilibra essa questão da saúde? Você tem mais ou menos 30% de seguro privado de saúde, que é importante que se mantenha, porque senão a rede sobrecarrega, mas 70% da cidade depende do SUS, né? E aí o que a gente quer é dar mais dinamicidade, mais organização, mais racionalidade para o uso do SUS nessa questão de marcação de consultas, de poder visitar um especialista, de ser mais rápido, né? Aquele primeiro atendimento para o segundo momento. Estamos falando com o candidato Rodrigo Bono, do PSB. Candidato, a questão da educação em Joinville, se costuma dizer, não sei se por tradição ou porque de fato que a educação de Joinville pública municipal é muito forte. Mas a gente viu nos últimos anos os professores da rede pública municipal ingressando na estadual, porque parece que o salário é mais atrativo ou as condições de trabalho, não sei exatamente. Como é que o senhor avalia a questão da educação municipal e o que o senhor pretende fazer caso o senhor se torne prefeito de Joinville? Essa é uma questão muito boa, Enio, porque a educação é um dos primeiros pontos ali do nosso plano de governo e é o ponto no qual eu, particularmente, o Rodrigo, mais se aperfeiçoa e se insere, né, no ponto em que eu mais trabalho, é esse ponto da educação. Porque eu não me conformo com essa ideia, já falei isso, né, de que porque uma escola ou outra recebe um prêmio, e eles estão de parabéns pelo esforço, né, pela dedicação, as nossas professoras, os nossos servidores, os diretores, todo o corpo de funcionários está de parabéns, mas o que a gente vê em nível geral é o Brasil ocupando posições frágeis na educação. Mesmo Joinville, que entre cidades maiores se destaca, quando comparada com cidades brasileiras, inclusive, né, como Sobral, no Ceará, como alguns municípios de Pernambuco, do Espírito Santo, que são estados, o Espírito Santo governado pelo nosso partido, o Pernambuco foi por muito tempo também, a gente vê Joinville numa posição tímida, entende? E quando a gente pensa em educação de modo mais global ainda, a gente vê a questão de, por exemplo, você ter crianças saindo, né, jovens já daí, saindo do ensino fundamental, sem as capacidades básicas de ler e escrever, né, e sem a capacidade de raciocínios matemáticos um pouco mais sólidos, né, para poder usar no dia a dia da vida, não é para uma questão abstrata, para uma coisa que não tem importância. E sem a capacidade adequada de interpretação de texto. Para você compreender o mundo, você precisa interpretar um texto. Isso gera uma dificuldade enorme depois no mercado de trabalho. Isso não é só Joinville, tá? Aí não é uma crítica pontual a essa gestão. Aliás, essa gestão que diz que daí ganha os prêmios de educação, na verdade,
os tópicos, os pontos de excelência da educação já vêm de 20, 30 anos, desde o professor Silvio Nissikovski, lá, que foi meu colega, né, na prefeitura. Mas, assim, nós precisamos dar um up nisso. Nós precisamos incrementar, precisamos subir a régua na avaliação nossa da educação, Enio, que é um problema, essa é uma questão mundial hoje em dia. E o Brasil está entre os últimos lugares, Joinville junto, né? Mas é um problema mundial. Você está vendo na Europa isso, na Alemanha, que sempre teve uma educação de excelência, né? Você está vendo a aprovação caindo, diminuição dos índices de aprovação, até dos estudantes de lá. Agora, tem um problema mais urgente em Joinville na educação, que daí é a questão das creches, né? De onde as mães podem e os pais podem deixar os seus filhos para poder trabalhar. Quer dizer, é um problema recorrente, né? E infelizmente a gente vê que a prefeitura só agiu realmente de modo consistente quando provocada pelo Ministério Público, né? Então, nós precisamos antecipar a questão e não precisar que venha um órgão de fiscalização pedir para o pessoal se agilizar em determinada área, né? Candidato Rodrigo Borno, Joinville tem, além do senhor, o PT de Carlito Mers como um candidato com posições mais sociais, né? O Carlito Mers é o candidato a ser batido para o senhor estar no segundo turno, ou o senhor não faz essa avaliação, o senhor não acredita que tem votos em outros setores políticos da cidade? Entre os eleitores, obviamente. Não, essa é uma pergunta excelente, Enio, porque a minha posição política, de fato, ela se diferencia um pouco da posição do Carlito, né? O Carlito é candidato do PT, né? Eu sou candidato do PSB, de um partido de centro-esquerda, né? A minha posição política é uma posição mais ao centro, né? Então, o que eu vejo e o meu perfil é um perfil que concorre muito com os eleitores do próprio Adriano, entendeu? Então, onde nós estamos buscando mais votos é justamente naquele eleitor que às vezes está indo por inércia, que não sabe que está... Porque foi uma gestão quase sem oposição. Eu, ano passado, falei, embora a gente tivesse uma atuação direto, eu tivesse todos os anos presentes reclamando da reforma dos servidores, que foi feita lá em 2021, indo para frente da Câmara de Vereadores, falando dos abusos daquela reforma, reclamando do tratamento que a prefeitura deu na Covid, reclamando da prefeitura como recordista de dengue. Já em junho do ano passado eu denunciava ali na Comasa, que era recordista dos bairros, mas muitas vezes isso não chegava nas pessoas, até porque não era época eleitoral. Agora está chegando. Então, agora está chegando, a gente está crescendo de modo consistente, tá? E nós estamos, sim, numa caminhada para o segundo turno, buscando os votos de todos os joinvilenses, obviamente, né? Tem gente de direita que simpatiza comigo, tem gente de centro, tem gente mais à esquerda, né? E na questão Carlito, que foi a tua pergunta específica, que eu acho muito boa, assim, eu já falei em outro local, em outro debate, os benefícios do governo federal não são só o PT que está trazendo. O meu partido é o partido do vice-presidente. O meu partido foi o partido que viabilizou a eleição desse governo, né? Então, o Carlito fica se agarrando lá no Lula, né? Mas isso não é exclusividade. O apoio do governo federal, as possibilidades com o governo federal, a conversa com o governo federal, não é só ele que tem. Estamos terminando a entrevista, então o senhor tem 40 segundos para convencer o ouvinte da Máxima Redes que o senhor é o nome certo para ser prefeito de Joinville. Obrigado, Enio, obrigado, Jean, aí, pela possibilidade de estar aqui com vocês. Eu quero pedir para você, né, um voto consciente, um voto para mudar Joinville, né, para pensar diferente. Eu, com meu vice, Osmari Fritz, que é uma pessoa de grande sensibilidade social da zona sul da cidade, que está vivenciando os problemas do dia a dia. E aqui a gente está falando de política, de aliança, de quem voto de um, de outro, mas o que eu preciso é do seu voto, que você que é o soberano, você que tem os problemas concretos com transporte público, você que tem os problemas concretos com saúde, que quer ver uma educação melhor para os seus filhos, que quer ver um prefeito dedicado, que não joga as coisas para baixo do tapete, como o próprio Rio Matias, aí, que faz 3 anos que ninguém faz nada. Eu vou enfrentar de frente, vou enfrentar de modo corajoso todas as questões que Joinville precisa tratar, né, para ser efetivamente uma cidade modelo no país e no mundo. Por isso eu peço seu voto no Rodrigo 40,
né? Osmari, vice, para a gente pensar diferente e fazer uma Joinville para toda a nossa gente. Obrigado, candidato. Até uma próxima. Obrigado, Enil.